Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Também aos irmãos que estão no culto online. Sejam muito bem-vindos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que vocês sejam muito abençoados. Obrigada aos irmãos da equipe do louvor. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Queridos, abram por gentileza sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Todos acharam? Se coloque de pé, vamos fazer a leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. E te damos graças pela oportunidade que temos de reunirmos em Teu nome. Agradecidos ao Senhor pelo momento do louvor, pelas palavras que foram entoadas através de cânticos. Nós te agradecemos ao Senhor por cada uma das vidas que estavam aqui à frente ministrando sobre as nossas vidas. Nós declaramos a Tua palavra, Senhor, por meio dos cânticos. Tua palavra diz que os nossos lábios louvam e engrandecem o nome daquele que é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E nós sabemos desde o momento que chegamos aqui, que o Senhor já estava presente neste lugar. Cremos na bênção, cremos na manifestação do Teu agir, cremos que a Tua presença está nesse lugar. Fala conosco, Espírito Santo, ministrando ainda mais pelo poder da Tua palavra, que ela não seja roubada de nós, mas cravada em nossa mente e no nosso coração, para que ela possa voltar ao Senhor com o fruto pelo qual ela foi enviada e designada. Em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Quero compartilhar com vocês de uma forma muito rápida sobre o tema A Palavra de Deus como uma espada viva, eficaz e penetrante. Amém? Certa vez, na inauguração de uma biblioteca que estava sendo feita em sua homenagem, perguntaram para Rui Barbosa a seguinte frase: onde você acha que nós devemos colocar a Bíblia? E a resposta dele foi algo muito simples, né? Coloquem aonde vocês acham que é melhor ela ser colocada. E a resposta inicialmente pareceu uma resposta desdém. Mas na verdade o que ele estava querendo dizer é: não importa o lugar aonde ela será colocada. O que importa é o poder que ela causa na vida de quem crê. Se vocês colocarem ela embaixo de todos os livros, ela vai se tornar o alicerce de todo conhecimento humano. Se vocês a colocarem acima de todos os livros, ela será a palavra que conduzirá reinos, poderes e governos. Porque ela está acima de todo o governo. Mas se também vocês colocarem ela no meio, ela vai ser o cerne de toda a vida humana. O que eu quero dizer para você, querido, não é sobre o lugar que você
coloca a palavra de Deus dentro da sua casa. Não é se ela está aberta lá no Salmo 91, na entrada da sua sala, ou se ela está fechadinha em cima da sua cama lá no seu quarto. É sobre o tipo de relacionamento que você tem com essa palavra que fará a diferença. E eu quero convidar você a pensar sobre esse texto que nós acabamos de ler e de meditar. O texto de Hebreus, a carta de Hebreus, ela foi escrita aos crentes judeus que agora criam em Jesus. Agora eles professavam a fé no Messias. Contudo, houve um momento de intensa perseguição. Contudo, houve um momento de muito medo. E os que então haviam se convertido, com medo da perseguição, estavam querendo voltar ao judaísmo. O seu autor ou autora da carta de Hebreus, então vai escrever, vai deixar essa carta registrada, a fim de fortalecer justamente a fé desses irmãos. A fim de dizer para eles, olha, o que a palavra de Deus tem operado através de vocês e em vocês, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva, ela é penetrante. Hebreus traz o sentido de que Cristo é superior a tudo o que antes já havia sido visto, pregado, anunciado. O texto, o autor vai dizer que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos profetas que profetizaram sobre a vinda do próprio Messias. Cristo é superior ao sumo sacerdote que uma vez no ano entrava no Santo do Santo para apresentar o sacrifício anual pelo pecado do povo. A carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é superior aos sacrifícios que eram realizados por meio do derramamento de sangue de animais. Cristo é superior a todas estas coisas. Cristo é o símbolo, a tipificação daquele tabernáculo que foi estabelecido no deserto. Quando agora o próprio autor de Hebreus vai dizer o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, tanto a carta de Hebreus quanto o próprio apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 1, vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então nós entendemos que a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é transformadora, é a pessoa do Filho, Jesus revelado a mim e a você. O Jesus encarnado, o Jesus agora revelado. O Jesus que antes havia sido profetizado pelos profetas, mas agora se manifestava no meio do povo. Aquele tabernáculo que havia sido colocado no meio do povo, lá no deserto, agora Cristo também tabernaculou, habitou no meio do povo. Essa é a revelação do livro de Hebreus. De dizer aos crentes, e hoje o Espírito Santo que habita em mim, e você está dizendo, querido, não desista, porque o Senhor a quem você serve é superior sobre todas as coisas, e nele você tem graça e misericórdia. Vamos olhar rapidamente para algumas observações que o texto faz a respeito desse livro. Eu quero dizer para você que você mude a sua perspectiva a respeito da Bíblia. A Bíblia não é mais uma literatura, como de muitas que nós vemos. A Bíblia, ela não é um registro apenas, né? Ela não é um registro
de coisas históricas, de fatos históricos, um livro empoeirado. Um livro a mais que você compra e que você coloca na sua estante. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a mim e a você, escrita. E nela tem ensinos e princípios que vão fazer com que a sua vida cristã cresça e produza fruto. O poder dessa palavra está porque o próprio autor diz que ela é viva. Amém? A palavra de Deus é viva. O que ensina a mim e a você que eu não estou lidando com algo que é morto. Em cada página, em cada texto que você lê, tem vida saindo dela. Você crê nisso? Quantas vezes, dentro do seu lar, na sua casa, só você e o Senhor, você lendo, quantas vezes que Deus não ministrou poderosamente ao seu coração? Você viveu isso? Diz para mim. Nós estávamos sendo ministrados pela Mi, quando ela disse que diante de um fato doloroso, colocou na boca dela um cântico que naquele momento pôde, de alguma maneira, sanar a dor que ela estava vivendo ali, que trouxe consolo, que trouxe um certo refrigério. Mas o que ela estava cantando não era a própria palavra. O que ela estava profetizando não era a respeito daquilo que o Filho faz, quando ela estava dizendo: clamamos pelo nome de Jesus, nós cantamos aqui, porque esse nome tem poder. Aliás, porque Ele é poder e porque Ele é a palavra de Deus viva. Todas as vezes que você folhear, cada texto que você lê, cada versículo que você trouxer para a sua mente e para o seu coração, Deus está enxertando em mim, em você, vida, esperança, alegria. Uma das coisas que eu mais gosto de ler, claro que tudo na Bíblia enche o meu coração, mas existem 2 versículos que são muito chegados, muito próximos meus, porque são frutos de uma experiência que eu vivi com Deus. O Salmo 4, versículo 8, me remete a um tempo da minha infância, quando eu me lembro que minha mãe colocava as mãos dela sobre mim, e ela orava aquele versículo dizendo: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor teu Deus te faz repousar em segurança. Nos momentos do meu medo, é a palavra que me dá segurança. Existe um outro que é o Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é uma afirmação. O salmista, ele não tem dúvida naquilo que ele vai declarar. Ele disse: Deus é a minha rocha, o meu refúgio, o socorro bem presente na minha angústia. E toda vez que a angústia tenta me abater, eu lembro desse texto e eu declaro com a minha boca essa palavra. E a paz de Deus passa a habitar no meu coração, porque é a palavra viva de Deus. Ela não é um livro de histórias, embora ela tenha histórias. Ela não é um livro de contos. Ela é um livro que retrata o poder de um Deus que transforma a vida. Você pode falar para mim, pastora, mas ela foi escrita por homens.
Ela foi escrita por homens, mas inspirada por um Deus que tem o conhecimento e a soberania sobre todas as coisas. E tudo que nela está escrito e registrado é para meu ensino, é para meu conhecimento, assim como é para o teu ensino e para o teu conhecimento. Nada dela se perde. O texto ainda vai dizer, volta lá ao versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, ela também é eficaz. E essa palavra eficaz no grego, ela é traduzida como energis, da onde nós tiramos a palavra energia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é enérgica, ela tem energia, ela é pulsante, ela tem poder de transformar. Ela tem poder de realizar coisas que antes você não imaginaria que ela poderia realizar. Ela não apenas informa você de algo, ela apenas não te dá uma revelação. Ela vai além disso, ela transforma você, ela transforma a mim. O apóstolo Paulo, eu disse isso no culto ontem das mulheres. Na carta de Romanos, capítulo 12. Ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua no verso 2 dizendo, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O poder de transformar a tua vida está na palavra, porque ela é Jesus. E essa palavra alinhada ao Espírito Santo, ninguém resiste sobre ela. Você crê nisso? Se essa palavra não tivesse poder algum, se essa palavra não fosse algo importante, se ela fosse apenas um livro com registros, por que será? Por que será então que os nossos irmãos da igreja perseguida não podem tê-la nas suas mãos? Se é apenas um registro histórico. Você já parou para pensar sobre isso? Porque enquanto você tem a liberdade de manuseá-la, seja por folha, seja no seu celular, os seus irmãos na igreja perseguida, eles não têm o mesmo privilégio que você, nem na Coreia, nem na China, no Afeganistão, no Iraque, no Irã. Eles têm pequenas porções rasgadas, que é por meio disso que eles vão se alimentando. Se esse livro é só um livro de registros históricos, sem importância, sem significado, então por que ele foi o primeiro livro que na Alemanha e nos países que aconteceu o Holocausto, ele foi o primeiro livro a ser buscado por Hitler para ser destruído? Se ele é só um livro que registra fatos antigos, fatos históricos, que não tem tanta importância, não tem tanta relevância assim para a sociedade, por que é que o diabo insiste em perseguir e em destruir aquele que vive o que está escrito nesse livro? Deixa eu falar para você, o diabo, ele não está preocupado de destruir crentes, e muito menos de fechar a igreja. O que preocupa o diabo é de pessoas que continuem pregando o poder transformador dessa palavra, e de igrejas que não compactuam com o sistema desse mundo, mas que vivam os princípios dela. É com esse tipo de igreja, é com esse tipo de crentes que o diabo se preocupa. Um crente que vai fazer a diferença. Um cristão que vai dar testemunho da sua fé. O cristão que aonde ele passar, ele vai ser o sal e a luz desse mundo. Aonde ele entrar, ele vai dizer a palavra. De um crente que confronta
as situações que estão sendo determinadas pela nossa sociedade. Se é apenas um livro histórico, se é apenas um livro que registra coisas passadas, antiquadas, que não tem mais fundamento, que não tem mais importância de vida. Então, por que é que muitos ainda querem destruí-lo? Eu vou dizer para você, esse livro tem poder de Deus para transformar. É por isso que o diabo persegue aquele que vive a palavra, porque sabe a eficácia que essa palavra tem. E se nós também soubéssemos o poder que ela traz, é como nós fomos desafiados domingo, nós falaríamos mais dela. E de fato nós traríamos muito mais em nossas falas, na nossa língua, na nossa boca, palavras de consolo e de esperança. Falaríamos muito mais dela. Um outro fator que eu entendo sobre a importância da palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir. Ela é penetrante. Assim como uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes era uma espada que cortava de ambos os lados. Uma vez que alguém era ferido por essa espada, o soldado girava aquela espada. E aonde ela entrava, ela dividia, ela destruía completamente o que estava dentro. E, consequentemente, ela traz em si a capacidade de trazer o discernimento entre a alma e o espírito. Entre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Ela precisa penetrar no mais profundo do meu ser. Ela precisa penetrar no mais profundo do seu ser. Ela precisa cortar. Ela precisa separar. Quando nós falamos de juntas, nós estamos falando de um ligamento que existe entre nosso osso, que vai dar movimentação, articulação nos nossos ossos. Quando a gente fala de medula, a gente fala de uma parte do nosso corpo que a vitalidade da medula é a produção de sangue. Sim ou não? Não é verdade? O texto está dizendo que a palavra de Deus precisa penetrar em mim e você, ao tal ponto que articulações malignas, pensamentos malignos, desejos incontroláveis, eles precisam ser destruídos. Se é que de fato nós queremos viver uma vida transformada. Porque, como eu disse ontem no culto das mulheres, viver uma transformação é um processo contínuo. É um processo desafiador. São todos os dias buscando por viver uma vida transformada. Eu até citei ontem para as mulheres sobre a questão da metamorfose da borboleta. E nós achamos tão bonito aquele processo de uma largatinha que entra no casulo e logo depois sai num inseto tão bonito, não é verdade? Um inseto tão cheio de cores. Mas a verdade é que a gente precisa parar de romantizar esse processo de metamorfose, porque ele é um processo que causa dor. Mas transformação causa dor.
a minha mudança de mente, permitir com que a palavra de Deus penetre o mais profundo da minha alma, vai me causar dor. Separar juntas e medulas vai causar dor. Quando a largata vai entrar no casulo, o corpo dela começa a dar sinais de que algo vai ser mudado. Eu disse até ontem para as meninas, quem aqui achou uma largatinha já na sua casa? Muitas falaram, já achamos. Aí a gente quer pôr para correr, a gente quer tirar, a gente quer matar a largatinha, né? Ai, que nojo! Só que, na verdade, ela está em desespero, ela está em pânico, porque ela não sabe o que está acontecendo com o corpo dela. Então, ela vai para qualquer lugar achando um lugar de segurança. Só que o fato de estar na tua casa não dá a ela segurança, porque o corpo ainda está em sinais de mudança. Até que é criado aquele casulo dentro, que cobre ela toda, que esconde ela toda. E aí, quando acha, então, que o processo vai terminar, para quem é mulher, vai entender bem o que eu estou dizendo, ela começa a entrar em contração. Quem teve filho, parto natural aqui, as que são casados? Que dor maravilhosa, não é? Maravilhosa. Contração. Quando ela está na fase final do seu processo de transformação, eu ia dizer de mutação, de transformação, a contração acentua-se ainda mais. Não é assim com o parto natural, quando a criança já está para nascer? Mas depois de tudo aquilo, quando ela sai daquele casulo, ela sai num inseto completamente transformado da maneira que ela entrou. A palavra de Deus precisa penetrar no profundo do nosso ser, porque ela deseja transformar a mim e a você. Como Paulo vai dizer em uma de suas cartas, até que a imagem de Cristo seja manifestada e revelada em cada um de nós. Já pensou alguém olhar para a Vívia e falar para a Vívia assim, eu vejo Cristo em você? Simone, você já imaginou que alegria você vai sentir quando alguém falar, Simone, eu vejo Cristo em você, Johnny, eu vejo Cristo em você, Jair, eu vejo Cristo em você, mas para que Cristo seja visto em cada uma de nós, ou em cada um de nós, nós tivemos que passar, ou passamos, por processos que vão trazer dor. E penetrar, a palavra penetrar na minha alma, ela vai causar dor, mas ela vai causar uma transformação. É sobre isso que eu e você precisamos e devemos almejar, entender que existe uma palavra viva, eficaz, e que ao penetrar, ela transforma. Mas eu preciso também dizer que a palavra que transforma, ela expõe. Ela expõe quem eu sou. Ela expõe quem você é. Olha aí para o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta no quê? Na sua presença. Olha que lindo, Anderson. Por causa da ação penetrante que a palavra de Deus tem sobre mim e sobre você. Até que ela gere a transformação. Ela vai expor coisas em nós. E aí eu acabei de falar para o Anderson, olha que lindo que a palavra de Deus vai fazer. E o Anderson deve estar pensando, lindo aonde, pastora? Expor a gente, expor nossos maus comportamentos, nossas ações. Aonde que isso é lindo? É. De fato,
não é bonito, queridos. Mas ao mesmo tempo eu vejo que é lindo. Porque só um Deus que me ama vai me expor de uma maneira em que eu vou sair dela transformado. Alguns vão nos expor para a vergonha, para a humilhação, para a desonra, para a nossa destruição. Mas a palavra, quando expõe a mim e a você, ela nos expõe para que a nossa vida seja transformada e nós edificados em Cristo Jesus. A palavra, ela vai nos expor porque não há aliança de trevas com a luz. A palavra vai nos expor porque não há aliança do mundo com Deus. Tiago 4, versículo 4 vai dizer que se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Não há aliança com as verdades da palavra e as ideologias pregadas pela sociedade. Não há aliança da velha natureza com a nova. Não há. Em Gálatas, Paulo vai dizer que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Paulo vai dizer que há um constante desejo de que a natureza humana se manifeste, a nossa carnalidade. Mas à medida que a espada penetra, é justamente para a destruição das obras da carne e da sua malignidade. De fato, a palavra, quando penetra em nós, por ser viva, por ser eficaz, ela expõe as nossas verdadeiras motivações. Ela expõe nossos desejos ocultos, ela expõe nossos enganos, ela expõe tudo aquilo que nós escondemos. E o versículo 13 vai dizer que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há nada que diante desta palavra e do Deus que a escreveu e que a inspirou, não há nada que ficará oculto. Tudo será revelado. E a exposição acontece para que a transformação se manifeste sobre a nossa vida. Quando Deus chega para Caim, já diante de um pensamento que está latejando na mente de Caim, Deus fala para Caim o seguinte: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, que do fruto do Espírito Santo é uma palavrinha que significa domínio próprio, que é produzido à medida que a nossa relação pela palavra se torna profunda e poderosa. Pastora, eu pequei porque a carne é fraca. Deixa eu te falar, não, ela é muito forte. Ela não brinca, não. Não, mas está escrito, sim, eu sei que está escrito. Eu sei que Jesus disse isso no Getsemane para os seus discípulos. Mas ali é um outro contexto, é uma outra realidade. À medida que você alimentar a sua carne, brinca com ela para ver se ela não derruba você. À medida que você alimentar a sua natureza velha, antiga, brinca com ela para ver se ela não destrói você. Então a carne não é fraca, não, ela é forte. Por isso Paulo vai dizer que ela tem lutado contra o Espírito. Porque o Espírito tem lutado para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. E que a gente permaneça na nova natureza. Na natureza que Cristo é manifestado. Enquanto isso, a carne vai lutar para trazer a inveja, para trazer a sensualidade, para trazer a glutonaria, para trazer a bebedice, para trazer na sua mente que beber socialmente não é pecado. Me desculpa,
A Bíblia diz que há dissolução. Embriaguez destrói famílias. Imoralidade sexual destrói famílias. Mas nós costumamos citar esses pecados porque tem uma proporção maior, não é verdade? Mas eu quero citar outros que talvez a gente nem dê muita importância a eles. Como ser mentiroso. Como ser difamador do seu irmão. Quando a gente acha que a gente mata alguém só porque está com uma arma na mão, não. Você mata o seu irmão pela palavra que você refere a ele. Nós nos tornamos assassinos. Paulo vai dizer aos crentes de Roma que a sociedade de Roma era uma sociedade cujo coração era endurecido pela concupiscência da sua carne. Eles eram imorais, desobedientes, desonravam os seus pais, adoravam coisas, criaturas no lugar do Criador. Os homens deixaram o seu uso natural, as mulheres do mesmo modo. Não há nada diferente do que nós vivemos hoje. E quando é que foi que Deus disse que estas coisas são normais e naturais? A mim e a você, que um dia nos foi revelada a verdade. Eu disse ontem aqui no culto com as mulheres, quem calça 34, por que que você vai insistir em calçar um sapato 33 que não te cabe? Você vai machucar seu pé. A mesma coisa, é alguém que calça 33, não vai calçar 38, porque o sapato não cabe. Vai ficar folgado, você vai ter um acidente, você pode cair, tropeçar. Por que é que nós insistimos em nos colocar em um lugar que o próprio Deus já nos tirou? Por que é que nós insistimos em nos amoldar em situações que o próprio Cristo já crucificou na cruz do Calvário, mas vira e mexe, nós queremos ressuscitá-las de volta, como se fosse um bichinho de estimação, e eu ando lá com o meu pecadinho, com a minha mentirinha, com o meu engano, com o meu pequeno suborno. Ah, porque veio 10 centavos a mais no meu troco, não vai fazer falta para o rapaz do caixa. Não vai faltar no teu bolso, no dele, depois vai faltar. Por que é que nós insistimos em tais coisas? E aí eu quero terminar pensando da seguinte maneira. Que o nosso medo de nos relacionarmos com a palavra não está pelo fato de que nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é penetrante. Mas pelo fato de que o próprio Deus vai expor a nós mesmos quem nós somos de fato, quando ninguém nos vê. E talvez seja esse o confronto que eu e você nós não queremos. Porque, de fato, olhar para mim e você olhar para você, nós vamos nos deparar, talvez, com algo que a gente não goste de ver. Só que diante dele, não está absolutamente nada encoberto. Em uma caminhada pastoral e até diaconal, eu vi, ouvi e vivi muitas coisas. Nada é mais gratificante, tanto, ou que eu tenha vivido, nada é mais gratificante, tanto no tempo em que eu fui diaconisa dessa igreja, e como pastora, quando alguém chega para mim, ou para outro pastor, ou até para um outro líder de ministério, e falam assim, eu preciso de ajuda. Porque tem acontecido isso. Ao mesmo tempo que o nosso coração às vezes fica em choque, com medo, assustado, eu me alegro. Porque eu estou entendendo que o Espírito Santo está fazendo algo na vida daquela pessoa. Porque ela conseguiu falar o que de fato ela estava vivendo. Houve uma vez que uma menina veio
conversar comigo. Marcamos um encontro aqui na igreja. E ela estava prestes a fazer algumas aulas, já começar a fazer as aulas de batismo dela. E ela veio e contou uma determinada situação que ela estava vivendo. E eu aconselhei aquela menina a que ela tivesse uma atitude de romper com tudo aquilo que impedia a caminhada dela com Jesus. Eu me lembro que eu orei com ela. Eu me lembro que eu fiz um propósito com ela. Eu estarei orando com você. E por você. Eu orei junto. E orei depois em casa. Depois ela decidiu o seguinte: enquanto eu não resolver tal situação na minha vida, eu não vou me batizar. Ela veio, conversou comigo sobre a decisão dela. Eu disse para ela: estou junto com você. Vamos caminhar. Ela não se batizou naquele momento. Ela resolveu a situação. Ela correu atrás. Ela pôs fim a algo que estava lhe causando mal e que não estava edificando a sua vida cristã. E no dia que ela resolveu isso, pouco tempo depois, ela entrou para as aulas de batismo, se batizou e tem perseverado na fé. Esse é o poder que a palavra de Deus faz. Mas nós precisamos ter coragem para assumir, muitas vezes, nossos maus comportamentos.